Olá, amigo! Quero te convidar para estar comigo durante esta jornada de conhecimento sobre o livro de Hebreus, certo? Nós estaremos meditando sobre alguns capítulos. Hoje, a primeira série, Conheça Hebreus, e estaremos falando sobre o devocional de hoje. Quem somos? Estaremos lendo a palavra e depois fazendo a nossa explanação para que você possa conhecer as riquezas da palavra no livro de Hebreus. Iremos começar hoje no capítulo 2, a partir do verso 5 em diante, e depois Hebreus 4, verso 14 em diante, e no final faremos uma reflexão para o nosso entendimento, para o nosso enriquecimento espiritual. Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 5. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma: que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele chama, são pessoas de carne e sangue, por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudessem destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como diz as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Esta leitura é a nova tradução da linguagem de hoje, para que você possa se situar, para que você possa
é saber qual a tradução que estamos utilizando aqui para a nossa reflexão. Agora nós vamos para o livro, o capítulo de número 4, o capítulo de número 4, para que você possa entender melhor. Hebreus, capítulo 4. Vou voltar aqui, voltando aqui na nossa reflexão. Hebreus 4, 16. O que aconteceu aqui? Tá. Muito bem. Hebreus capítulo 4, verso 14. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, poderoso, qual entrou na própria presença de Deus, o nosso grande sacerdote, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Sempre que precisarmos de ajuda. Nesta passagem, as duas passagens em que lemos, nós vamos encontrar e perceber nessas passagens que não podemos fazer nada sozinhos. Não podemos fazer nada sozinhos. E encontramos ali a figura de Cristo sendo entregue por nós para que possamos alcançar as nossas vitórias. Quem somos? Não podemos fazer nada sozinhos. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, na linguagem internacional. Você já sentiu medo? Se sentiu preso? Como se ninguém entendesse o que você está passando? Já enfrentou uma provação tão forte a ponto de senti-la fisicamente? Já experimentou a sensação de que você tem que se virar sozinho, que você realmente não consegue vencer sozinho? Pois bem, você não conseguirá mesmo. Desde o pecado de Adão e Eva e a queda da humanidade, esses sentimentos fazem parte da condição humana. Podemos tentar ignorá-los. Às vezes, parece que conseguimos superá-los, seguindo dicas de autoajuda, de especialistas, ou seguindo as tendências do mundo moderno em que vivemos. Mas, se deixados por conta própria, todos os seres humanos voltam para o mesmo lugar. O diabo nos escravizou ao pecado e ao medo e precisamos de alguém para nos libertar. O livro de Hebreus nos diz que a ajuda da humanidade chegou na pessoa de Jesus. Ele se tornou nosso irmão, tornou-se humano para nos devolver a família para a qual fomos criados. Hebreus capítulo 2, verso 11 e 12. Completamente Deus, ele se tornou carne e sangue a fim de compartilhar plenamente nossa humanidade. E ele fez isso. Então, o nosso clamor
ele chegou aos ouvidos de Deus, ao conhecimento de Deus, e por isso ele ofertou, ele enviou o seu filho para que o nosso chamado fosse atendido, o nosso clamor, a nossa necessidade, o nosso pedido de socorro, de ajuda. Esse é um dos grandes motivos pelo qual Jesus veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, viveu entre nós, passou pelos mesmos sofrimentos que nós, mas não pecou, porque havia um propósito de redenção, havia um propósito remidor da natureza humana aqui na face da terra. O que Jesus fez? Ele provou a morte em nosso lugar e assim destruiu o poder do diabo, libertando-nos da escravidão e do medo. Já lemos isso no capítulo 2, verso 9 e versículos 14 e 15. E o que ele fez mais? Se tornou um sumo sacerdote misericordioso e fiel, que conhece o sofrimento da tentação e nos oferece ajuda em meio a ela. Está lá nos versos 16 e 18 do capítulo 2. A humanidade precisa de ajuda. Precisamos de alguém com uma força além da nossa. Sem esse alguém, estamos perdidos e sem esperança. Mas a boa notícia é: a ajuda chegou até nós por meio do sumo sacerdote, aquele que entregou a sua própria vida para a expiação dos nossos pecados, aquele que se fez menor que os anjos para nos garantir uma posição maior junto ao Pai. Deus que se fez homem, Jesus, o Filho de Deus. Quero te convidar agora para fechar os teus olhos e orar comigo, agradecendo por essa tão grande oportunidade que foi a vinda de Jesus a este mundo, entregar-se a nós mesmos e nos oferecer ajuda. Pois quem somos nós? Quem somos nós diante de Deus? Nada, apenas somos o alvo de Jesus para que este socorro chegasse até nós. Deus eterno, te louvamos e te agradecemos pela tua palavra nesta hora. Te louvamos pela vinda de Cristo